Márcia Moreira, sou professora há 27 anos, professora de História há 18 anos. Atualmente trabalho no Estado como professora de História desde 2012, né? Estou com turmas de 7º anos e 2º anos do ensino médio. Tenho especialização em Ciências Humanas, dá direito a trabalhar nas áreas todas de humanas, né? História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Ensino Religioso. O tema que eu trabalhei foi no ano passado, em 2017, foi o texto da Negrinha, de Monteiro Lobato, que falava sobre a escravidão e o trabalho infantil, né? Aí eu trabalhei com as turmas de 6º anos e com as 5 turmas que eu tinha. Eu decidi trabalhar esse tema com as turmas de 6º anos porque foi, na verdade, uma sugestão da direção no curso de formação e ação da minha escola. O diretor é formado em língua portuguesa e trouxe os textos e deu a ideia dos professores organizarem uma sequência de aulas, né, utilizando esses textos. E como eu já estava familiarizada com esse tipo de trabalho por conta da participação no curso com a professora Dolinha, de a gente trabalhar outras fontes, não só o livro, aí a gente montou as aulas em cima do texto. O texto que o nosso grupo recebeu foi o da Negrinha, né, de Monteiro Lobato. E daí a gente fez a parte de História, de Língua Portuguesa e de Artes. E daí os professores na hora todos se empolgaram, né? Vamos trabalhar. Chegou no 2º semestre, quem ficou com todas as partes fui eu, e eu assumi e resolvi trabalhar, exatamente porque eram turmas difíceis e só trabalhar o livro didático não estava resolvendo. Então daí eu passei a trabalhar o texto, cada turma, a princípio a mesma atividade, a parte de língua portuguesa, que era leitura, interpretação, o reconhecimento das palavras que eles não tinham acesso, no caso a busca no dicionário, o significado delas, né? Depois disso, aí eu fui para a parte da história, né, sobre a escravidão, que fala, e por ser uma escola de periferia e que tem um trabalho infantil, tanto que toda a turma tinha alunos que falavam que ajudavam o pai a trabalhar, eram frentistas de postos de gasolina, ajudavam a lavar carros, vendiam balas nos sinais, nos ônibus. Então foi, né, importante trabalhar esse texto com eles. E todas as turmas, até a princípio eu comecei com as 5, mas eu pensei que talvez uma turma não desse certo, eu fosse deixando. No fim eu trabalhei com as 5 turmas, 3 meses, que levou o tempo, né? Mas foi muito positivo o trabalho, eles gostaram, né? E o resultado foi excelente. Bom, as etapas eu passei. A primeira parte foi com relação à língua portuguesa mesmo, a leitura do texto, né? Com as 5 turmas. Então eu levei 3, 4 aulas, porque é um texto de 5, 6 páginas, né? E tem palavras difíceis por ter sido escrito no início do século XX. Então, eles não estão acostumados com essas palavras. Então, eu fiz a leitura, expliquei parágrafo por parágrafo, fomos procurar no dicionário o significado de muitas palavras que eles não conheciam. Algumas eles até se chocaram porque o texto se refere à negrinha como coisa, como barata cascuda, né, peste do diabo. Então, foram palavras fortes e eles começaram, mas ao mesmo ponto que eles acharam estranho ter esses xingamentos, muitos alunos se viram porque são acostumados a xingarem dessa maneira, né? Então, a primeira parte foi o trabalho do texto em si. Aí, a segunda parte, eu trouxe as aulas de história sobre a escravidão, o período da escravidão, o que era a escravidão, qual foi o período da nossa história que isso ocorreu, a história do Brasil, o período, em que local, sobre os negros, como que eles vieram, eles trouxeram, né? Pedi para eles fazerem algumas pesquisas. E daí a parte relacionada à criança, né? Ao trabalho infantil, porque a negrinha, ela era, né, uma criança, uma menina de 7 anos. As crianças, qual era o trabalho infantil deles? Trouxeram algumas imagens da época da escravidão e mostravam crianças, então eles trabalhavam? Será que eles trabalhavam? E hoje, existe isso?
Daí eu parti para a parte a terceira etapa foi a construção relacionada à atualidade, né? O trabalho infantil em si. E pegou um pouco porque é uma escola de periferia e muitas crianças trabalham, né? Então, tem filhos que o pai é frentista de posto de gasolina e então no final de semana, no sábado, ia com o pai ajudar a lavar carro. Tem mãe que é catadora de papel, então o filho de manhã vai com a mãe ajudar a levar o carrinho, né? Então é um trabalho, professora? Daí eu fui para o ECA e para a Constituição Federal. Então é lei, é proibido, mas por que isso acontece? Aí foi a quarta parte, a questão social do nosso país, né? E daí, para finalizar tudo, por que a professora está fazendo isso? Aí eu encaixei com relação ao grupo de estudo ano passado, que era sobre questões que não estão no livro didático, né? Questões sociais, sobre a mulher, o gênero, e daí aqueles que são difíceis de você trabalhar em sala de aula, daí eu parti para essa parte, falei, olha, só que agora a professora precisa de um resultado de vocês, então vocês vão me ajudar como se eu precisasse de nota também, né? Aí cada um tinha que finalizar a última parte, finalizar o trabalho. E aí eu joguei para eles o que vocês gostariam de fazer. Coloquei algumas opções, teatro, música, dança, quadrinhos, brincadeiras, né? O que eles gostariam de fazer. Aí o sexto A escolheu fazer os cartazes, contando a história da Negrinha, então foram 8 cartazes. O sexto B, jornal, aí as equipes trouxeram reportagens sobre trabalho infantil. E na escola, se a criança parece machucada, o que precisa fazer, o cuidado dos professores, se a época do Monteiro Lobato, por que ele escreveu isso e hoje, com relação às palavras, aos xingamentos, é bullying, não é? Né? O sexto C foi os brinquedos, porque no texto aparecia boneca, o cavalinho, né, boneca de porcelana, boneca de espiga de milho, então eles fizeram oficinas de brinquedos. No sexto D, que foi mais difícil eles acharem alguma coisa, no final eu acabei colocando história em quadrinho, porque eles não se acertavam fazer nada, né? Aí eu coloquei história em quadrinhos e nas histórias de quadrinho aparecia a mãe mandando ir comprar no mercado e eles acham que isso é um trabalho infantil, de ficar carregando peso, né? Mas aí eles entraram, mas lavar a louça pode? Então não é trabalho infantil, né, professora? Aí era uma turma mais difícil, então foi assim, as histórias em quadrinhos mais pareceram o questionamento deles comigo, como se eu fosse defender eles, para eles não trabalharem, do que propriamente o texto em si. E no sexto E, que é a turma mais complicada da escola, de questões de violência e disciplina, eles fizeram teatro. E foi muito bom a parte do teatro, eles fizeram a apresentação na Semana Cultural, as 5 turmas, todas as suas atividades, e no final, no encerramento do ano, o diretor pediu para eles repetirem o teatro, para todas as turmas da escola. O que eu observei fazendo esse tipo de atividade com eles é aquilo que eu sempre observo, não é a primeira vez que eu faço, né? Mas observei assim deles uma curiosidade maior. Primeiro uma dúvida, a professora não está trabalhando com livro, a professora não tem página para estudar, onde é que a gente vai ler isso? Não está no livro deles, né? Não estava no livro deles. E depois quando eles começaram a ler, a ver as atividades, a montar cartazes, a ensaiar o teatro, né? Todas as aulas de história só nisso. Qual o ponto? Quanto que vale? Mas aí quando eles começaram a entrar mesmo no ritmo do trabalho a fazer, eles gostaram, eles achavam engraçado, eles começavam a cuidar o que o desenho do outro estava fazendo, da reportagem que o outro havia trazido para a sala de aula. Começaram, professora, é desse jeito, como é que faz, como é que não faz? Começaram a interagir mais, né? E no final, assim, eles gostaram muito, ficaram curiosos na Semana Cultural em ver o que cada turma se conseguiu fazer, né? E do teatro, eles assim adoraram, cada um queria participar, fazer alguma coisa, trouxeram as roupas para montar o cenário,
Fulano pode ser a negrinha porque é parecida, né? Agora, o que chamou a atenção foram as reportagens do sexto B, porque eles, tanto que até o final do ano, se eles viam alguma reportagem na televisão, jornal, alguma coisa, eles traziam, mesmo trabalhando outro conteúdo, eles traziam. A professora viu, teve reportagem sobre trabalho infantil no Nordeste, na região tal. A mãe do fulano disse que isso era besteira porque o meu filho vai trabalhar assim. Então, eles vinham com esses comentários, né? E do teatro chamou a atenção, foi muito importante, porque era uma turma que palavrão, xingamento era direto. Quando eles começaram a ensaiar o teatro, que eles tinham que falar, xingar a menina ali, né, daquilo, eles começaram a cuidar e não estavam mais falando palavrão nas outras aulas também. E teve uma cena que chamou bem a atenção, que a menina negrinha, né, fazia, e quando ela começa a chorar embaixo da mesa, a dona Anastácia manda ela calar a boca. E a mãe pega a menina e sai empurrando, cala a boca, peste do diabo. E nesse dia a mãe da menina faltou. E quem foi a mãe da menina? A professora. Aí eu fui bem, né? Peguei a menina pelos cabelos, cala a boca, e saí berrando, né? Quando eu parei atrás das carteiras lá, que era onde ela devia parar, a menina estava tremendo, chorando. Aí eu engoli, né? Falei, meu Deus, o que foi que eu fiz com a menina? Fiquei com, né? Aí depois a outra colega veio e disse, a mãe dela fala isso pra ela. Então daí, como eles perceberam que a menina chorou, a partir daí eu via eles brigarem, mas eu não escutava mais palavrão. Né? A pedir desculpas para a menina. Não, professora, eu sei que é teatro. Mas foi bem interessante. E isso eles contaram para os outros professores também. Então, para mim, foi muito bom. E o diretor também gostou. Primeira vez que ele deu um trabalho para os professores e que uma professora foi até o fim. Então, ele gostou. Eu falei que eu ia fazer apresentação na universidade, né, com o curso de Educação Histórica que eu participo. Ele só não conseguiu ir assistir na hora porque teve um problema com a direção, né? Não pôde sair da escola. Mas foi bem gratificante. Uma coisa assim que me chamou a atenção de eu fazer esse trabalho específico com essas turmas ano passado foi exatamente a interagir mais com o grupo da escola, né? Não vou deixar de fazer, né? Desde que me formei em História, eu faço esse tipo de trabalho com os alunos. O que é triste é que tem professores que não colaboram, então isso, às vezes eu me pego, às vezes acho, não vou fazer, mais se deixar levar pelos comentários que eles fazem do que propriamente pelo que eu faço, né? Mas eu não me deixo levar por isso, então eu continuo. Esse ano eu já tenho uma porção de atividades prontas, né, para fazer, já estou fazendo com os alunos. Então, assim, é mais não me deixar mesmo envolver com relação à escola. E é difícil também quando você oferece esse tipo de trabalho, que é um projeto, né, diferente do que está lá no planejamento de história, fechadinho, aquelas matérias, né, o livro didático em si. O difícil mesmo é com relação às críticas que a gente recebe, de não terminar o livro didático, de não cumprir, de inventar moda. Tem professor que fala, e fica inventando moda, para que fazer essas coisas? Né, como se a gente estivesse, sei lá, atrapalhando a escola. E algumas vezes eu não consegui fazer exatamente por falta de apoio, não pelos professores, mas a escola não quer que faça isso. Exatamente para não... Porque já houve críticas, então só se a direção e os pedagogos é que aí acabam não fazendo. Mas foi difícil, acho que um ou dois exemplos, 2 anos que eu não consegui fazer. Com relação a esse trabalho, talvez eu diminuiria algumas coisinhas, porque acabou, por ser as 5 turmas, eu acabei me enrolando um pouco em algumas aulas, né? Exatamente porque eu queria certinho e não dava certo, acabei fazendo com as 5 turmas também. Acho que foi isso que atrapalhou, né? Como fazer, e cada uma daí escolheu fazer uma atividade para finalizar, então, né, acabou
ficando não enrolado, mas difícil de terminar, e acabei então de qualquer jeito. Eu não quero isso, então acho que me programar um pouco mais, ou talvez não ser com todas as turmas, né? Educação histórica, para mim, ela é importante. Eu resolvi trabalhar nesse tema desde a minha formação na universidade, no curso de História. Porque a pesquisa que eu fiz foi em cima dos documentos que o meu avô deixou quando faleceu, da família toda. Eu consegui uma professora que se importou em trabalhar com fontes históricas, né? E na época do estágio eu conheci os livros da professora Dolinha, que a professora veio, a minha da universidade, a professora Beth, falou assim, tem um livro de uma professora lá de Curitiba que fala só sobre documentos, música, entrevistas, então vai ser bom para você ocupar para o seu estágio. E eu peguei a coleção inteira, olhei toda ela e falei assim, é isso que eu quero trabalhar em história, fazer coisas diferentes, né? Aí eu fiz o estágio e me chamou a atenção, porque quando eu fui com o projeto todo pronto sobre educação, sobre as fontes, nenhum professor queria o meu estágio. Não, você tem que trabalhar livro, tem que trabalhar o livro. Aí eu disse, não quero. Até que eu consegui um professor que aceitou o meu estágio, e eu fiz com pesquisa, com museu, com documento, com entrevista com os idosos, porque era meu avô, eu fiz eles entrevistarem os avós. E a partir daí da minha formação, eu comecei a trabalhar educação histórica em cima desses conteúdos, dessa formação de fontes, de documentários, de coisas que os alunos trazem, de textos. Mas como não trabalhar um texto negrinha? Dá para trabalhar? Dá. Fala sobre história, é um documento, é um escritor brasileiro. Então, trazer esse tipo de esse trabalho para a sala de aula vale a pena, sim. Então, é uma coisa que eu acredito, que eu aprendi desde a minha formação lá na universidade, né? E trago, e hoje participo. Daí, quando eu mudei para Curitiba, eu conheci a professora Dolinha, então, desde então, eu faço os cursos com ela e tento aplicar um pouco disso na sala de aula. Por isso que eu disse, né, que eu não me vejo fazendo outra coisa, ou às vezes os professores falam, para que inventar moda, para que fazer isso? É muito bom fazer, porque você vê a troca que os alunos trazem e você aprende. Eu aprendo muito com isso, então eu continuo a fazer e acho importante. Eu pedi para eles, né, assim como eles escolheram a apresentação, cada um tipo de apresentação para finalizar o curso, porque eu precisava fazer essas apresentações para o meu curso que eu participo, né, sobre educação histórica. Eles também fizeram uma avaliação sobre trabalhar desta forma, né? E essa avaliação foi interessante porque eles colocaram opiniões sobre trabalhar sem ser um livro didático, trabalhar com texto. Alguns colocaram que nunca tinham trabalhado isso, mesmo estando no 6º ano, que antes eles não tinham trabalhado dessa forma. Gostaram que a professora trouxe texto diferente, gostaram de fazer a apresentação diferente, e também colocaram avaliação, né? Cada um escreveu a sua avaliação, o seu relato, digamos assim, de como foi trabalhar. Então, eles trouxeram toda a parte escrita, todas as 5 turmas, todos os alunos que participaram. E daí eu trouxe para vocês alguns dessas avaliações, desses relatos, que foram bem interessantes, né, com relação a esse tipo de trabalho, e que ajudaram para que eu também continue a fazer, né, esses trabalhos com os alunos. A professora fez várias perguntas sobre o trabalho infantil para nós, e tivemos de escrever, ler, ouvir os colegas. Eu respondi que, na minha opinião, o trabalho infantil é errado, porque a pessoa está explorando a criança, tirando a infância, porque ela vai estar trabalhando em vez de estudar. Exemplo: um pai coloca o filho para limpar vidro de carro dos outros no sinal, ou para vender bala. E eu vi que tem colegas meus que fazem isso. Aí fizemos até uma oficina de brinquedos para mostrar que a criança deve brincar. Eu sei que as crianças pequenas não podem trabalhar, como domésticas, mas ajudar a mãe em casa não é trabalho, e sim um favor para a mãe. As crianças precisam estudar e não trabalhar para ajudar seus pais. Para acabar com o trabalho infantil, as pessoas deveriam se conscientizar que as crianças devem estudar e brincar.
Li um texto da Negrinha e achei triste como tratavam as crianças. E o pior é que alguns continuam a tratar as crianças daquela forma. A professora fez todos da turma darem a sua opinião sobre o assunto, e a resposta dos alunos foi que muitos conhecem crianças que trabalham. Trabalho infantil é quando uma criança trabalha no lixão, na rua vendendo bala, nas casas das pessoas, e isso acontece para ajudar as famílias que não têm dinheiro. Com as pesquisas que a professora passou para nós, vi que é errado, mas que muitos trabalham assim. Fizemos um jornal com notícias sobre o Monteiro Lobato e o trabalho infantil. E o que mais me chamou a atenção é que em áreas urbanas as crianças trabalham em faróis, balcões de atendimento, fábricas e depósitos. E isso acontece debaixo do nosso nariz e a gente nem percebe. E que o trabalho infantil existe desde a escravidão no Brasil.